No meu aniversário de 40 anos, ela me abraçou como quem volta para casa. As velas ainda tremiam. O cheiro de bolo de laranja flutuava pela sala, e a música virava um zumbido distante. Ela encostou a boca no meu ouvido e sussurrou: "Tia, eu amo o Ricardo. Meu marido." Não gritei. Não derrubei a mesa. Eu só respirei. E o ar entrou como gelo. Quem já levou um tapa que não faz barulho sabe como é. Primeiro vem o silêncio. Depois, tudo. Sofia, a menina que eu criei por 21 anos, soltou meu pescoço devagar, com um sorriso triste. O mesmo sorriso de quando ela tinha febre e eu prometia que a dor ia passar. Dessa vez, eu não tinha promessa nenhuma. As pessoas bateram palmas no fundo. Alguém gritou: "Faz um pedido!" E eu apaguei as velas com um desejo miúdo. Verdade. Se você precisa entender como um sussurro desmonta uma casa inteira, volta comigo um pouco. Sofia chegou numa madrugada de março, embrulhada num cobertor azul emprestado do hospital. Minha irmã, Carla, tinha 17 anos e 2 olhos assustados. O pai sumiu antes do teste dar positivo. Eu tinha 28, 3 anos de casada com Ricardo, e uma cozinha pequena que cheirava a café passado. "É só até ela se recompor", eu disse. Tem frases que a gente fala e não sabe que está assinando um contrato de vida inteira. Na primeira noite, Sofia dormiu no meu peito, soluçando baixinho como se o corpo lembrasse que veio do choro. Ricardo ficou sentado no chão, encostado na cama, vigiando a respiração dela como quem vigia uma estrela que pode apagar. Ali começou a nossa família, torta, mas inteira. Carla vinha nos fins de semana, trazia um vestido, um brinquedo barulhento, um beijo apressado. Chamava Sofia de minha pequena, mas com as mãos de quem tem pressa. Eu não julgava. Entre amar e saber como amar existe um abismo. Quando Sofia disse "mamãe" pela primeira vez, eu estava descascando cenoura. A casca caiu na pia, a água continuou correndo, e minha vida mudou numa palavra. "Eu sou a mãe dela?" Perguntei pro espelho do armário. O espelho não respondeu. Sofia respondeu no dia seguinte, me procurando no meio da noite, febril e trêmula, e encaixando a mão na minha. A mão dela cabia dentro da minha como um segredo. Ricardo aprendeu a fazer trança ruim e mingau bom. Tinha um jeito paciente que eu invejava. Contava a história até a respiração dela ficar pesada, dava risada de piada sem graça. Fingia medo de monstro para ela se sentir corajosa. Descobri que amor também é logística. Vacina, reunião da escola, fralda, febre, boleto, abraço. Nossa casa tinha som de lápis apontando e cheiro de roupa no sol. Quando chovia, a varanda virava mar. Sofia corria, esbarrava, caía, levantava. Ela sempre levantava. Na adolescência, vieram perguntas com espinhos. "Tia, por que a minha mãe biológica não mora comigo?" Eu respondia: "Porque às vezes o amor não sabe a forma certa, então ele pede ajuda." Sofia ficava em silêncio. Silêncios também fazem perguntas. Ricardo era bom nesses silêncios. Ele sentava na beirada da cama e dizia: "Você é amada. Isso é o que importa." Eu via os dois conversando baixo, rindo de alguma coisa que eu não sabia. E por um instante, sentia ciúme da calma dele. "É só cuidado", eu me lembrava. "É só cuidado." O tempo passou como quem varre poeira sem alarde. Sofia entrou na faculdade de psicologia. Disse que queria entender por que os nós do mundo apertam. Eu cozinhei sua comida preferida no primeiro dia de aula. Ricardo olhou pelo retrovisor quando a deixou no campus e com a voz embargada brincou: "Se chorarmos os 3, o carro alaga." Eles tinham códigos. Eu tinha o prato quentinho esperando e a cama feita com lençol que não pinica. É assim que as famílias seguem. Na semana do meu aniversário, Sofia decidiu que queria organizar tudo. "Deixa comigo, mãe." Ela ainda me chamava de tia nas histórias oficiais, mas de mãe quando o coração escapava. Deixei bolo de laranja, flores do quintal, playlist com as nossas músicas de estrada. Carla confirmou presença por mensagem. 2 palavras sem emoji. "Eu vou."
Fazia tempo que ela aparecia pouco, e cada pouco parecia menos. A casa encheu devagar, como quem tem medo de estragar o encanto. Primos, 3 vizinhas antigas, 2 amigos do trabalho do Ricardo. As conversas iam e vinham como ondas pequenas. Sofia conferia os copos, ajeitava os guardanapos, me olhava de vez em quando como quem pede aprovação. Eu sorria. Tá lindo. Ricardo fez um brinde. Falou de como a vida muda de cara e de como a gente aprende a amar de novo quando acha que já amou tudo. Ele olhou para mim com aqueles olhos de mar calmo que sempre me deram paz. Eu juro que até ali tudo era paz. Quando as velas chegaram, o mundo desacelerou. Sofia se aproximou. O abraço dela tinha cheiro de perfume guardado para a ocasião especial. E então veio o sussurro. A frase que quebrou o chão e me deixou suspensa no ar. Tia, eu amo o Ricardo. Eu vi minha vida de cima, pequena e arrumada, como casinhas de maquete. Uma mão gigante tinha passado e bagunçado todas. De madrugada, a casa ficou do tamanho do tic-tac do relógio da sala. Eu deitei ao lado do Ricardo, mas parecia que tinha um oceano entre nós. Toda vez que fechava os olhos, via 3 cenas. Sofia bebê no cobertor azul, Sofia adolescente perguntando por quê? Sofia adulta sussurrando eu amo. Perguntas vieram como chuva grossa. O que eu não vi? Onde errei? Isso é amor? É falta? É fome com o nome errado? A festa acabou, mas a história tinha acabado de começar. A manhã depois da festa parecia calma, mas era o tipo de calma que vem antes da tempestade. A mesa ainda tinha migalhas de bolo, taças pela metade, flores murchas. Cada detalhe era uma lembrança do que eu queria esquecer. Ricardo dormia no sofá, o corpo torto, o rosto cansado. Eu fiquei parada na porta olhando para ele, tentando entender quem era aquele homem. Durante 21 anos, eu acreditei conhecer cada gesto, cada silêncio. Mas agora, o silêncio dele me parecia outro, como se escondesse algo que eu ainda não sabia decifrar. Sofia desceu as escadas devagar, vestida com um moletom antigo que eu dei quando ela entrou na faculdade. Os olhos inchados denunciavam a noite sem sono. Quando ela me viu, hesitou. Por um instante, parecia a criança que vinha me acordar com medo de trovão. Mas dessa vez o trovão vinha dela. Tia... começou, a voz trêmula. Agora não, Sofia, eu disse. Primeiro café. Depois verdade. Servi 2 xícaras. O som do café caindo era o único ruído na cozinha. Ela se sentou, as mãos no colo, quieta. Quando respirou fundo para falar, percebi que o ar parecia pesado demais para ela carregar sozinha. Eu não queria te machucar, disse, com a voz quase num sussurro. Então por que disse? Perguntei, sem dureza, mas sem ternura também. Porque eu não aguentava mais fingir, respondeu. E porque eu achei que ele também sentia. A frase ficou pairando no ar, como fumaça que não dissipa. Meu corpo gelou. Ela continuou, os olhos fixos na mesa. Ele nunca fez nada, nunca, mas às vezes, o jeito como ele me olhava, eu sentia que ele entendia, que a gente era igual. O café amargou na minha boca. Quis gritar, mas a raiva não saía. O que doía não era a confissão, era a certeza de que ela acreditava naquilo. Sofia, o amor às vezes se disfarça de falta. Eu disse com calma. E falta é o que a gente mais sente quando não entende o próprio coração. Ela chorou, e eu segurei sua mão. Mesmo ferida, eu ainda era o porto dela, e talvez fosse isso o mais cruel de tudo. Ricardo acordou algumas horas depois, confuso, procurando por mim. Quando entrou na cozinha, encontrou o resto do café frio e o silêncio pendurado nas paredes. A gente precisa conversar, eu disse. Ele assentiu, a expressão derrotada. Nos sentamos à mesa. Eu pedi que ele falasse primeiro. Eu nunca fiz nada, Helena, disse, o olhar fixo na xícara.
Eu amo essa menina como filha. Então por que ela acredita no contrário? Perguntei. Ele respirou fundo. Talvez porque eu vi ela crescer. Porque estive lá quando Carla não estava. Porque quis ser tudo o que o pai dela não foi. E no meio disso, talvez eu tenha confundido intensidade com presença. A sinceridade dele me cortava. Era o tipo de verdade que não salva, mas impede de morrer afogado na dúvida. Você acha que ela está inventando? Perguntei. Não, respondeu. Eu acho que ela sente. Só que o que ela sente não é o que ela pensa que é. Ficamos em silêncio. O relógio da parede marcava 10:30 da manhã, mas parecia madrugada. Quando ele saiu para tomar ar, eu fiquei sozinha com meus pensamentos. A sensação era de estar num filme que eu não lembrava de ter aceitado participar. Fui até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. Ela estava deitada de lado, abraçada ao travesseiro. No criado mudo, um porta-retratos com uma foto antiga. Eu, ela e Ricardo num parque, o sol batendo no rosto dos dois. Eu peguei a foto, olhei por longos segundos. Na imagem, havia amor, puro, limpo, inocente. Mas o tempo tem o hábito cruel de embaralhar os significados. Guardei a foto na gaveta. Não para esquecer, mas para lembrar de como tudo começou certo antes de se perder. Carla apareceu 2 dias depois, sem avisar. Veio com um olhar aflito e um perfume forte demais, como se quisesse mascarar o medo. Eu soube que algo aconteceu, disse. Sofia não atende minhas ligações. Eu olhei para ela e percebi que pela primeira vez não sentia raiva. Sentia pena, porque ela não fazia ideia do furacão que ajudou a criar. Aconteceu sim, respondi. E agora a gente precisa consertar. Carla se sentou no sofá, cruzou as pernas, o semblante confuso. O que houve? Sua filha acha que ama o Ricardo. Ela levou as mãos ao rosto. Meu Deus. Por um instante, vi nela a mesma menina assustada que apareceu com Sofia nos braços 21 anos atrás. Mas o tempo não perdoa ninguém. As lágrimas dela não apagavam o abandono de todos esses anos. Você devia ter estado aqui, eu disse. Talvez ela não tivesse confundido amor com refúgio. Carla me olhou, e o que vi foi culpa. Genuína, tardia. Mas culpa ainda assim. Naquela noite, o vento batia nas janelas com força. Eu sentei na cama e fiquei olhando o teto, tentando entender onde a nossa história tinha se quebrado. Talvez na ausência de Carla. Talvez no excesso de Ricardo. Talvez em mim, que quis ser mãe, irmã, esposa, tudo ao mesmo tempo. E acabei sendo metade de cada. O amor, quando se multiplica demais, às vezes se divide. E ali, sozinha no escuro, percebi que minha casa não tinha mais paredes. Só ecos. Nos dias que seguiram, a casa virou território de fantasmas. Cada quarto tinha uma lembrança que sussurrava. A risada dela no corredor, o cheiro do perfume dele misturado ao sabão das roupas. Nada era inocente mais. Sofia se mantinha em silêncio, trancada no quarto. Eu ouvia passos pela madrugada, o som de gavetas, e às vezes um choro contido. Ricardo dormia no sofá, como se o chão fosse penitência. E eu dormia pouco. Vivia em alerta. Acordava antes do amanhecer e ficava observando a luz atravessar a cortina, perguntando o que ainda podia ser salvo. Na quarta-feira, encontrei um envelope em cima da mesa. Letra dela. Dentro, um bilhete simples. Fui para a casa da mamãe. Preciso entender o que sinto. Não havia despedida, nem promessas. Só o peso de uma fuga silenciosa. Ricardo chegou logo depois. Leu o bilhete e respirou fundo. Deixa ela ir, disse, cansado. Talvez precise de distância. E nós? Perguntei. Ele me olhou com olhos de homem que envelheceu de repente. Nós precisamos de verdade. As horas seguintes se arrastaram. A ausência dela deixava o ar mais denso,
mas também trazia alívio. Pela primeira vez em dias, a casa não parecia prestes a explodir. Lavei a louça devagar, uma taça de cada vez, tentando colocar ordem onde a alma ainda era caos. No fundo da gaveta de talheres, encontrei uma carta dobrada. O papel amarelado, a tinta quase apagada. Reconheci a caligrafia de minha mãe. O coração acelerou. Helena, cuide dela como se fosse sua, mas nunca esqueça de quem ela é. O bilhete era antigo, datado do dia em que Sofia nasceu. Na época eu o guardei sem pensar, achando que era apenas um gesto de gratidão. Mas agora, aquelas palavras soavam como aviso, como se fosse sua, mas não é. Minha mãe já sabia o perigo que era confundir amor com posse. Senti um arrepio. Fechei a gaveta, como se pudesse trancar o passado junto. Mas o passado tem suas chaves próprias. 2 dias depois, Carla me ligou. A voz dela era trêmula, diferente. Helena, precisamos conversar. É sobre o Ricardo. O estômago virou. O que tem ele? Perguntei. Do outro lado, um silêncio longo. Depois ela sussurrou. A Sofia não está bem. Disse que contou tudo, mas também contou que acha que ele correspondeu. A respiração me faltou. A garganta travou. O que você está dizendo? Ela disse que teve um momento... A voz de Carla quebrou. Um instante. Não sei o que significa, Helena, mas ela acredita que não imaginou. As palavras dela me atingiram como chuva fria. Um instante. Podia significar tudo. Ou nada. Mas o suficiente para destruir qualquer certeza. Esperei Ricardo chegar. Quando a porta se abriu, o barulho pareceu maior que o mundo. Ele percebeu meu olhar e entendeu antes de eu falar. Ela contou para a mãe. Eu disse. E disse que teve... um momento. Ele ficou pálido. Isso é mentira. Respondeu rápido demais. Você acredita mesmo que eu seria capaz? Eu queria responder que não. Que conhecia o homem que dormia ao meu lado há 2 décadas. Mas uma voz pequena, quase imperceptível, me sussurrava lá dentro. Você também achava que conhecia tudo, até ela dizer que amava ele. Me olha nos olhos, Ricardo. Pedi. E me diz que nunca houve nada. Nenhum gesto, nenhum olhar, nenhuma brecha. Ele hesitou. E nesse segundo de hesitação, o chão cedeu. Helena, talvez ela tenha interpretado errado. Disse finalmente. Eu tentei consolar. Ela chorava, me abraçou. E eu não me afastei rápido o bastante. Meu coração parou. A palavra rápido ecoou como sentença. Não era o que ele disse. Era o que ele não disse. Você a deixou acreditar. Falei, a voz fria. Eu nunca quis isso. Eu só quis ser o herói de novo, né? Interrompi. O homem que salva todo mundo, menos o próprio lar. Ele abaixou a cabeça. E eu entendi. O mal às vezes não vem da intenção, vem da omissão. Aquela noite foi longa. A chuva batia nas janelas e parecia repetir o mesmo som do meu peito. Insistente, cansado, triste. Deitei na cama e olhei o teto escuro. Pensei em Sofia, sozinha na casa da mãe, acreditando num amor impossível. Pensei em Ricardo, tentando justificar o injustificável. E pensei em mim, no meio desse campo minado que eu mesma ajudei a construir. Às vezes, o amor é uma casa cheia de portas. A gente abre uma achando que é saída e cai num novo labirinto. Naquela madrugada, decidi. Se a verdade existia, eu ia encontrá-la, mesmo que ela me destruísse. A madrugada seguinte foi de guerra. Não com gritos, mas com pensamentos. A cabeça não calava. As imagens vinham como relâmpagos, o abraço que durou demais, o olhar desviando, o silêncio dele. E aquela frase, não me afastei rápido o bastante, latejava como febre. Levantei antes do sol. O chão estava frio, e o coração também. Fui até o quarto dela. A cama vazia parecia uma ferida aberta.
Aquele lençol florido que ela amava agora cheirava a sua ausência. No canto, uma caixa de lembranças. Fotos, bilhetes e, no fundo, um diário. Hesitei, mas a necessidade de entender venceu a culpa. Abri. As primeiras páginas eram doces, cheias de anotações bobas sobre faculdade, amigos, sonhos. Mas conforme avancei, o tom mudava. As palavras ganhavam peso. Ele me olha diferente. Quando ele fala comigo, o mundo silencia. Não sei o que é isso, mas dói bonito. Cada frase era uma facada delicada. Ela não estava mentindo. Ela acreditava no que sentia. E talvez ele também tivesse sentido algo, mesmo que nunca tivesse nomeado. Fechei o diário, o coração disparado. A verdade não era mais simples. Ela era humana. E humana dói. Decidi ir até a casa de Carla. O caminho parecia interminável. Chovia fino, e as ruas tinham aquele cheiro de terra molhada que mistura passado e arrependimento. Carla abriu a porta com um semblante cansado. Sofia estava sentada no sofá, encolhida, o rosto inchado de chorar. Quando me viu, levantou-se, hesitante. Tia, não precisa me chamar assim agora. Falei, calma. Só me escuta. Ela assentiu. Carla observava em silêncio, a mão trêmula segurando uma xícara de chá. Eu li seu diário. Confessei. Sei o que sente. Sofia abaixou a cabeça. Eu tentei parar. Juro que tentei. Mas era como se eu tivesse sido feita para ele. Aquilo me atravessou. Você não foi feita para ninguém, Sofia. Respondi, com a voz firme. Você é inteira. Só se perdeu tentando ser o que faltava para todos nós. Ela começou a chorar. Carla se aproximou, abraçou a filha e pela primeira vez vi um gesto de mãe. Mas Sofia não chorava só de arrependimento. Havia uma dor ali que vinha de mais fundo, a dor de quem amou errado e sabia. Ricardo me mandou mensagem naquela noite. Precisamos conversar. Estou pronto para contar tudo. Aquelas palavras me gelaram. Tudo. O que mais ainda restava contar? Fui encontrá-lo no escritório da empresa. O prédio vazio, as luzes baixas. Ele estava sentado à mesa, os olhos fundos, as mãos entrelaçadas. Eu errei, Helena. Começou. Não no que você pensa. Não toquei nela. Mas permiti algo que nunca deveria ter nascido. Permiti o quê? A ligação. O afeto sem limite. A confusão que se instala quando alguém precisa de um pai e o outro precisa se sentir necessário. Ele respirou fundo, a voz embargada. Quando você se distanciou, focada no trabalho, eu mergulhei nela. Não por desejo, mas por carência. Ela me olhava como se eu fosse tudo. E eu aceitei esse papel. As palavras dele eram punhais. Não de traição física, mas de abandono emocional. Ele me traiu com a necessidade de ser adorado. Você entende o que fez? Perguntei, o tom calmo, mas o peito em chamas. Entendo. Eu criei um laço que nunca deveria existir. E agora? Agora eu pago o preço. Ele abaixou a cabeça, os ombros pesados. Helena, se quiser me odiar, pode, mas me deixa arrumar o que estraguei. Eu respirei fundo. Olhei para aquele homem que um dia foi meu lar. E percebi que não havia mais lar. Só ruínas. Mesmo assim, ruínas ainda precisam ser limpas antes que se possa reconstruir. Voltei para casa sozinha. O silêncio era espesso, quase sólido. Me sentei no chão da sala e o relógio marcava 3 da manhã. Tudo o que eu acreditava sobre amor, família e fidelidade estava espalhado aos meus pés. Pensei em Sofia criança, deitada entre nós dois na cama, rindo de algo bobo. Pensei em como éramos felizes e nem sabíamos. A vida tem essa crueldade, a de não avisar quando é a última vez que tudo ainda está certo. Peguei o celular e digitei uma mensagem que nunca enviei. A gente só entende os limites do amor quando ele nos atravessa por dentro. Apaguei. E deixei o silêncio dizer o resto.
O dia seguinte chegou sem piedade. O sol entrou pelas frestas como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, o mundo inteiro tinha mudado de eixo. Eu sabia que não dava mais para voltar. Nem para o antes, nem para quem eu era. Sofia me mandou mensagem curta. Posso voltar para casa? Li várias vezes e respondi apenas: ainda não. Primeiro a gente precisa nascer de novo. Naquela tarde, a casa parecia respirar diferente. O silêncio não era mais de dor, era de espera. Peguei a velha caixa de madeira onde guardava lembranças da Sofia. O primeiro desenho, a fita do cabelo, o bilhete do Dia das Mães com letras tortas. Tudo cheirava a tempo. Tudo cheirava a perda. Enquanto tocava aquelas memórias, senti algo duro no fundo da caixa. Um envelope. Abri devagar. Dentro, uma foto antiga. Eu, Carla, e um bebê recém-nascido. Atrás, uma frase escrita à mão. Para Helena, que salvou 2 vidas. 2 vidas. Não uma. Senti o coração acelerar. Fui até a cômoda onde guardava os papéis do hospital. Procurei o registro de nascimento. E lá estava o nome da mãe, Helena Duarte. Não Carla. Eu. O ar sumiu. As pernas falharam. O mundo girou, e tudo fez sentido de repente. Aquela frase da minha mãe, o silêncio da Carla, a forma como ela sempre evitava falar do parto. Sofia era minha filha biológica. Sentei no chão e chorei. Não um choro bonito, de catarse. Um choro feio, de quem descobre que a própria vida foi construída sobre um segredo. Por 21 anos, eu vivi uma mentira que chamei de sacrifício. E agora entendia que Carla não tinha me deixado cuidar. Ela tinha me obrigado a esconder. A lembrança voltou nítida. A adolescência confusa, aquele verão em que eu desapareci por meses, doente, trancada em casa. Eu achava que tinha apagado aquilo da memória. Mas o corpo não esquece. O corpo sabe o que a mente esconde. Carla chegou no fim da tarde. Tinha olhos de quem já sabia o que eu ia dizer. Você sabia, né? Perguntei, a voz rouca. Ela suspirou. Mãe pediu. Disse que o escândalo destruiria tudo. Você era só uma menina, Helena. Mas, e então vocês decidiram me tirar o direito de ser mãe? Decidimos te dar uma chance de continuar viva. As palavras dela me acertaram como socos. Você não salvou minha vida, Carla. Você roubou a minha história. Ela abaixou a cabeça. Eu fiz o que achei certo. O certo dela me custou 21 anos. No meio daquela noite, sentei na cama com a foto nas mãos. Sofia ainda achava que amava o marido errado, sem saber que o erro vinha de muito antes. Ela carregava no peito o reflexo de um amor que nunca entendeu. O amor proibido de uma filha por um pai que não era, e de uma mãe que nunca pôde dizer que era. O silêncio daquela revelação me engoliu. Tudo se encaixava agora. A intensidade dela, a busca por aprovação, o vínculo sem nome. Ela sentia por Ricardo o que, na verdade, sempre quis sentir por mim. E eu falhei em ser mãe o bastante para preencher aquele vazio. Peguei o telefone. Disquei o número dela. Quando atendeu, o som da respiração bastou para me desmontar. Filha. A palavra escapou antes que eu percebesse. Silêncio. Do outro lado, o som de um soluço contido. O que você disse? Ela sussurrou. Eu disse filha. Porque é isso que você é. Sempre foi. Ela chorou. E eu chorei junto. Por todos os anos de silêncio. Por todas as verdades guardadas em caixas. Por todos os amores trocados por culpa. Me perdoa? Perguntei. Por quê? Por ter te amado do jeito errado. Por ter deixado o mundo decidir por nós. Do outro lado, só o som das lágrimas. Mas às vezes o perdão começa assim, sem palavras, só com o respiro voltando ao compasso. Ricardo chegou em casa pouco depois da meia-noite. Eu ainda estava sentada, o rosto molhado. Ele me viu com a foto nas mãos e entendeu. Você descobriu. Assenti. Ela é minha filha, e você é o homem que ela acredita amar.
Helena, pelo amor de Deus. Não fala. Já não há nada que eu precise ouvir. Ele se ajoelhou, chorando. Ai, eu juro. Nunca toquei nela. Nunca. Eu acredito, respondi. Mas o estrago não vem só do toque. Vem do que deixamos crescer em silêncio. Ficamos ali, 2 adultos cercados por 21 anos de mentira. E pela primeira vez, não havia mais o que esconder. O amanhecer chegou tímido, como quem pede permissão. E eu percebi que a verdade, quando chega, não liberta de imediato. Ela primeiro destrói. Depois, aos poucos, ensina a respirar de novo. Sofia chegou em casa no dia seguinte. Eu a abracei sem dizer nada. Ela percebeu o olhar diferente. Talvez a leveza nova. Não sabia ainda o que tinha mudado, mas sentiu. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não cheirava a medo. Cheirava a começo. Os dias seguintes foram silenciosos, mas o silêncio agora era outro. Não era mais o vazio do medo. Era o respiro depois do grito. A casa parecia menor, mas mais leve. Como se cada parede tivesse finalmente soltado o ar que prendia havia anos. Sofia dormia no quarto dela, o rosto tranquilo. Havia tanto tempo que eu não via aquele semblante de paz. Acordei cedo, sentei na beira da cama e fiquei observando. A luz do sol tocava o cabelo dela. E por um instante, voltei 21 anos no tempo. O mesmo rosto que vi pela primeira vez no hospital. A mesma fragilidade. A diferença é que agora ela sabia quem era. E eu também. Levantei devagar, fui até a cozinha e preparei café. Ricardo estava sentado à mesa, calado. A xícara nas mãos tremia. Ele parecia menor. O homem que sempre segurou o mundo agora parecia procurar onde colocar as próprias culpas. E agora? Perguntou sem olhar para mim. Agora a gente para de fingir, respondi. E começa de verdade. Ele assentiu, os olhos marejados. Você vai contar para ela? Já contei. Ela sabe. Ele fechou os olhos, a respiração pesada. O que ela disse? Nada. Chorou. E me chamou de mãe. As lágrimas dele vieram na mesma hora. Talvez de alívio, talvez de arrependimento. Eu não sabia. Mas percebi que, mesmo em meio a tanta ruína, ainda existia ternura. Um resto de humanidade que o caos não conseguiu apagar. Naquela tarde, fomos os 3 até o parque onde tiramos nossa primeira foto juntos. Sofia andava um pouco à frente, tocando as folhas das árvores como quem redescobre o mundo. Ricardo caminhava ao meu lado, mas havia uma distância invisível entre nós. Não uma distância de corpo, de alma. E talvez fosse necessário que ela existisse. Nos sentamos num banco de madeira. O mesmo onde um dia ela, ainda menina, subiu no colo dele para ver os patos no lago. Agora, sentava sozinha, adulta, olhando o mesmo lago com outro olhar. Tudo o que eu achava que sabia sobre amor, comecei. Era só a superfície. Sofia me olhou, confusa. O amor que eu te dei, filha, foi verdadeiro. Mas foi um amor com medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente. Ela segurou minha mão. E agora? Perguntou. Agora é amor sem medo, mesmo que doa. Ricardo ficou quieto. O vento soprava leve, e eu pensei que talvez fosse isso que restava depois de uma tempestade. O vento que limpa os cacos. Na semana seguinte, começamos terapia familiar. A mesma psicóloga que Sofia já havia procurado meses antes. Sentei na poltrona, nervosa, e contei a verdade inteira. Do começo ao fim. Cada omissão, cada segredo. A terapeuta ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse algo que ficou ecoando em mim. Às vezes, a culpa é só o outro lado do amor que não coube. Fiquei pensando nisso por dias. Quantas vezes amei demais e errei tentando acertar? Quantas vezes quis salvar e acabei machucando? Sofia passou a visitar Carla com frequência. Elas estavam reconstruindo algo também. Um vínculo que nunca existiu, mas que agora podia nascer limpo.
Carla me ligou um dia e disse: ela me perdoou, e eu quero te pedir o mesmo. Demorei a responder, mas no fundo sabia que o perdão não era presente, era processo. Um dia, respondi. Quando a dor parar de gritar, talvez eu consiga ouvir o pedido. Ela chorou do outro lado da linha, e eu, pela primeira vez, não chorei junto. Talvez isso fosse força. Certa noite, encontrei Sofia na varanda, olhando o céu. A lua estava cheia, amarelada, imensa. Tá vendo aquela estrela ali? Perguntei. Tô. Quando você era bebê, eu mostrava pra você e dizia que era o seu anjo da guarda. E era mesmo? Não sei. Mas ela sempre aparecia quando você mais precisava. Sofia sorriu. Hoje ela apareceu pra ti. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, desses que não pesam. E eu percebi que talvez o amor verdadeiro fosse isso. Não a ausência de dor, mas a coragem de continuar amando mesmo depois dela. Na manhã seguinte, Ricardo me chamou para conversar. Estava com uma mala pequena perto da porta. Eu vou ficar um tempo fora. Para onde? Não sei ainda. Só preciso aprender a me perdoar. Não chorei. Nem pedi para ele ficar. Aquela partida não era um fim. Era um intervalo necessário. Ele me abraçou. Um abraço longo, cheio de tudo o que não conseguimos dizer. Cuida delas, sussurrou. Sempre, respondi. Quando a porta se fechou, a casa respirou de novo. E pela primeira vez em anos, o ar não doía. Os meses seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse medo de me ferir de novo. A cada manhã, a casa parecia mais viva. As flores voltaram a abrir, o cheiro de café se espalhava, e até os silêncios tinham som de paz. A dor ainda existia, mas agora ela tinha lugar, nome, e já não me comandava. Sofia começou um estágio em um centro de acolhimento psicológico. Disse que queria ajudar jovens que cresceram entre ausências. Quando contou, eu sorri e pensei: ela quer curar o que um dia feriu a nós duas. Carla continuava presente, tentando aprender o que é ser mãe quando a vida já escreveu outra história. Às vezes, eu via as duas caminhando juntas pela praça e sentia uma mistura de orgulho e melancolia. Mas a melancolia não doía mais. Era só lembrança do que fomos e do que não deu para ser. Um dia, Sofia chegou em casa com uma caixa nas mãos. Trouxe isso para ti, disse. Dentro havia um colar simples, de pingente em forma de lua. É para te lembrar que mesmo quando o sol se apaga, ainda existe luz. Eu a abracei. Dessa vez, sem medo de quebrar. Aquele abraço tinha o peso certo. Amor sem confusão, afeto sem dívida. O amor que finalmente aprendeu o próprio nome. Você me ensinou a ser forte, ela disse. E você me ensinou a ser verdadeira, respondi. Ficamos ali, por um instante, com a certeza silenciosa de que tudo o que passou não foi em vão. Ricardo me escreveu uma carta alguns meses depois. Chegou sem aviso, num envelope bege, com caligrafia firme. Abri com o coração leve. Não o mesmo de antes, mas o que já aprendeu a perdoar. Helena, a culpa foi minha, e o castigo também. Mas o tempo, esse médico silencioso, tem me mostrado que a dor só serve se vira aprendizado. Eu sei que não mereço voltar, mas espero que, de algum modo, você saiba que eu nunca deixei de te amar. E, acima de tudo, nunca deixei de amar a família que criamos, mesmo imperfeita. Cuida dela, cuida de ti. Li 3 vezes. Depois, guardei a carta numa gaveta, sem lágrimas. Alguns amores a gente não apaga, mas aprende a deixar quietos, como quadros antigos que a gente não joga fora, mas também não pendura mais na parede. 1 ano depois, Sofia se formou. Quando subiu ao palco para receber o diploma, o auditório inteiro aplaudiu. Mas foi quando ela olhou para mim e sorriu que eu senti o mundo inteiro se encaixar. A menina que um dia me chamou de tia, e depois de mãe, agora era mulher.
E eu percebi que, de todas as histórias que vivi, essa era a mais bonita, a de ter errado tentando amar, e mesmo assim ter acertado em continuar. No discurso de formatura, ela disse: às vezes a vida nos coloca em papéis que não escolhemos, mas o amor verdadeiro é o que a gente decide continuar, mesmo quando tudo desaba. Esse amor me salvou. Eu chorei, não de dor, mas de gratidão, por ela, por mim, por todos os recomeços que vieram disfarçados de fim. Hoje, 3 anos depois daquela noite que mudou tudo, escrevo essa história da mesma mesa onde a ouvi dizer: tia, eu amo o Ricardo. A diferença é que agora não há mais raiva, nem culpa. Há entendimento. Ricardo vive em outra cidade, casou-se novamente, e parece bem. Carla trabalha com projetos sociais e encontramos um jeito tranquilo de coexistir. E eu, finalmente encontrei paz em estar sozinha. Não a solidão triste, mas a presença completa. Descobri que o amor mais profundo é aquele que a gente aprende a ter por si. Sofia vem todo domingo para almoçar. Traz flores, histórias e uma leveza que enche a casa de novo. Quando ela vai embora, o silêncio que fica é doce. O tipo de silêncio que só existe quando tudo já foi dito. Às vezes, olho para a janela e penso em quantas versões de mim ficaram pelo caminho. A jovem que acreditava em finais perfeitos. A mulher que se perdeu tentando consertar o mundo. A mãe que descobriu que amar também é deixar ir. Todas elas ainda vivem aqui, dentro de mim. Mas hoje, finalmente, elas andam juntas, em paz. A vida não me devolveu o que tirou, mas me devolveu a mim mesma. E isso é mais do que suficiente.